Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do NAP. Somos o Núcleo de Atenção Psicossocial de Pernambuco e hoje iremos conhecer um pouco mais uma da parte da dependência química. A dependência química ela é um processo muito complexo de uso e abuso de várias substâncias. Em especial hoje iremos falar sobre a dependência da cocaína e do crack. Para me acompanhar nesse processo, eu tenho a doutora Manuela Vanderlei, médica psiquiátrica, e as nossas psicólogas, Rafaela França e Araceli Julieta. Sejam todas muito bem-vindas. Só falando rapidamente sobre a substância que a gente vai falar hoje, a cocaína tem o seu uso datado de muitos anos atrás, estando relacionada a países andinos aqui na América do Sul. Em algum momento, um pesquisador alemão conseguiu isolar a substância e utilizá-la em ambientes médicos, onde, durante um longo período, ela foi um importante anestésico. Com a popularização e o uso indevido dessa substância, a gente começa a ter, nos escritos médicos, a prevalência da dependência na cocaína. Algumas décadas depois, a gente tem nos Estados Unidos as casas em situações de maior vulnerabilidade, utilizando a cocaína, transformando ela em um subproduto, e a gente tem ali o nascimento do crack. Lá nos anos 80, isso acontece nos Estados Unidos, e no Brasil, a partir da década de 90, a gente começa a ter a chegada e, posteriormente, o desenvolvimento da dependência também do crack. A gente pode começar perguntando para a Rafaela de França, que é a nossa psicóloga responsável, né, pelos nossos grupos de dependência, quais são as principais características de cada substância e no desenvolvimento da dependência, tanto a cocaína como o crack. As duas substâncias, elas são consideradas drogas estimulantes do sistema nervoso central, né? Então, enquanto drogas estimulantes do sistema nervoso central, as duas têm suas semelhanças e suas diferenças. A grande diferença de características entre uma e outra é que a cocaína ela tem um efeito mais lento e prolongado, e o crack ele tem um efeito mais rápido e mais curto, né? Então ele vem como se fosse um flash, né? Ele vem com um efeito muito mais intenso, mas ele é mais curto, mais rápido e mais curto. E as diferenças também elas vêm na sua ação, como foi que eu falei, né? No processo de dependência. Então as duas têm um nível alto de dependência, na diferença comportamental do efeito e também no processo de abstinência. E a gente, como eu falei, né, no início desse podcast, a gente tem essas diferenças, mas no final uma é um subproduto da outra. Isso. Né? O crack é um subproduto da cocaína. Então, a gente está falando da mesma substância, mas em fases diferentes de processamento. E aí elas vão ter um efeito diferente no organismo, né? Sim. Então, sobre, por exemplo, o comportamento. O comportamento da cocaína, ela vai ser muito diferente do crack. O comportamento da cocaína, ela traz uma euforia maior, ela traz uma sensação de bem-estar maior. O do crack traz também uma euforia, só que há um comprometimento também da percepção do ambiente como um todo. E por que, Araceli, que a gente entende o crack como mais devastador? Por que ele é tão devastador? Se apresente antes de responder, por favor, se apresenta, fala um pouco sobre você. Isso, eu sou a Araceli Julieta, sou psicóloga clínica, social, escolar e atuo também na área da biodança e das práticas integrativas. Como a Rafaela bem trouxe, né, essa questão, assim, eles estão no mesmo processo, na mesma substância, porém o crack ele é o que se chama de mais avassalador, né, nos seus efeitos, desde a forma como ele é consumido, como ele atinge o sistema nervoso central ali com muita velocidade, assim, em segundos. E ele tem um ápice, né? Ele sobe e desce muito rápido. Então, o sujeito vai ter ali uma resposta imediata, quase que instantânea, né? Que aí não é prazer exatamente, é algo mais eufórico e até distorce um pouco da realidade. E também o efeito passa muito rápido. Então, quando o efeito passa, já vai ali estimular o sujeito para que ele tenha um novo acesso, um novo uso. Então, a forma de consumo, né, o meio que ele é
o que o corpo absorve, ele libera uma grande quantidade de dopamina, e aí isso também desorganiza, estimula o comportamento compulsivo, impulsivo, as questões de agressividade, impaciência, irritabilidade, mas acho que o mais importante é a curva que ele faz, que é um ápice muito intenso e muito curto. E também a gente tem, né, como características da substância, das duas, né, a gente tem uma questão social muito importante. Quando a cocaína começa a ser utilizada de uma forma fora do meio médico, né, e começa a causar dependência, a gente tem uma droga muito ligada a elites, enquanto o crack já surge, né, em bairros mais pobres, né, e tem algo muito vulgarizado, né, para o seu usuário. Então, a gente tem socialmente, né, um recorte em que uma aparenta ser de elite e a outra de populações mais pobres. Isso, de alguma forma, inclusive, pode auxiliar o estigma e a dificuldade de busca do tratamento. Mas acho que esse é um dos pontos também, porque aí chega em camadas que têm mais dificuldade de acesso de tratamento. São camadas mais vulneráveis que muitas vezes não sabem como lidar, que têm um consumo intensificado exatamente pelo valor e que estimula outros tipos de dependência, estimula o acesso à violência, estimula acesso às zonas de criminalidade, contribui também para uma baixa de autocuidado mesmo. Então, a gente vê as pessoas mais prejudicadas na sua higiene pessoal, né? Pequenos furtos, delitos, a questão da promiscuidade, de se colocar em situações de risco, né? Na sexualidade exacerbada. Então, esses pontos acabam sendo mais... fica mais evidente numa camada mais pobre mesmo, assim, empobrecida, e que não tem tantos recursos para lidar com isso e não tem também tanto suporte de uma rede de apoio, de uma família que possa auxiliar ali. Até porque, com toda essa característica, ela também acaba auxiliando o processo do isolamento. Seja o isolamento, né, quando a gente fala da dependência, né, a gente vai encurtando o repertório, mas tudo ao redor, né, e o estigma parece que acaba também colocando essa pessoa em um processo de isolamento social muito importante. A gente fala um pouco da característica, né, da substância e um pouco do seu estigma também social. Mas quais são os riscos para a saúde psíquica e do corpo no uso dessas substâncias, doutora Manuela? Então, meu nome é Manuela, eu sou médica psiquiatra do NAP, sou formada em psiquiatria pela Prefeitura do Recife. E, então, como a Rafaela bem falou, são substâncias que são estimulantes do sistema nervoso central. Então, elas vão causar aquela sensação de euforia, uma sensação de aumento de energia e de maior confiança. Isso pode ficar realmente fazendo a pessoa utilizar por diversas vezes a substância para obter essa sensação. E os efeitos a médio e longo prazo, eles tendem a ser devastadores. A gente vai ter tanto efeito físico quanto mentais. Por exemplo, o paciente pode chegar a ter alterações cardíacas, pode ter arritmia, pode aumentar o risco de infarto, aumentar o risco de AVC também, que é acidente vascular cerebral, pode aumentar também. Com o uso crônico pode aparecer sintomas de desnutrição, uma dificuldade no ganho de peso, alteração cognitiva também pode acontecer. Podemos ter também alterações, no caso da cocaína, alterações nasais devido ao uso, né? E podemos ter também alterações pulmonares devido ao fumo, né, do crack, também podem acontecer. Então, é muito importante o paciente também fazer esse acompanhamento para o tratamento físico. E a gente pode ter também alterações mentais, né, que vai aumentar o risco de sintomas ansiosos, de sintomas depressivos, de irritabilidade. O paciente pode apresentar alucinações, delírios de cunho persecutório, também podem começar a aparecer. E é por isso que se torna importante realmente fazer esse acompanhamento e fazer esse tratamento, porque é um uso que vai causar muitos prejuízos a longo prazo. Então, por isso que é muito importante fazer esse acompanhamento. E os prejuízos podem levar a uma hospitalização do paciente? Podem levar a uma hospitalização do paciente, principalmente se for aquele uso abusivo, em que muitas vezes o paciente não consegue deixar. Pode ter também problemas cardíacos e muitas vezes o paciente faz um uso em excesso, aí chega na urgência e se é investigado também problemas cardíacos para esse paciente. Então, se o uso ele é em grande quantidade, ele é abusivo, muitas vezes o paciente pode acabar tendo que ficar internado até para poder entrar em um processo do desuso mesmo da substância. E também pode acontecer, como a Araceli falou, que o crack, como ele tem essa curva, né, o processo de dependência do crack ele é maior. E a questão social também é importante, porque o valor ele é mais baixo. Então, o que é que geralmente acontece? A migração de substância. Né? Então, você sai de um processo de abuso, de uso abusivo da cocaína e vai para o processo de uso abusivo do crack, por ele ser uma substância mais rápida, né, metaboliza mais rápido e o valor ele é mais acessível. Né? Então, acontece muito dessa migração de substância também.
Ou seja, os prejuízos financeiros no uso da cocaína pode levar à busca para o uso do crack também. Uhum. E a gente falou, né, a doutora Manuela pontuou os riscos psíquicos e os riscos clínicos, né, do uso dessas substâncias, mas a gente sabe que, por vezes, um sofrimento psíquico não vem sozinho, né? Ele traz, além das comorbidades, né, físicas, outros transtornos junto com ele. Quais são os principais transtornos psiquiátricos que estão relacionados ao uso do crack e da cocaína, Rafael? A gente pode ver diversas comorbidades associadas, né? Assim como a depressão, assim como outros transtornos mentais, mas as comorbidades mais comuns, de fato, a gente pode enxergar também o processo depressivo. Você tem uma fala que eu acho muito importante, e aí eu vou pegar um pouco dessa fala, que é quando a gente tira muitas vezes a substância, existe já um adoecimento por trás, né? E aí muitas vezes já há uma depressão instalada, já há um transtorno bipolar ali instalado, e a substância ela vem para mascarar, ela vem enquanto figura, né, desse adoecimento, mas muitas vezes ela é só o plano de fundo, né? E aí a gente precisa realmente investigar, né, no tratamento concomitante, se há de fato uma depressão, uma bipolaridade, algo do adoecimento mental ali por trás. Até porque, né, essa avaliação ela é importante, porque se eu não trato, né, aquilo que está por trás, né, eu vou ter muito mais possibilidades da continuidade de um uso abusivo, né, de um uso que traz transtornos, porque se eu busco, né, a substância para melhorar meu humor ou para me sentir mais sociável, já que elas são estimulantes, elas têm um pouco dessa característica, né, de me tirar de um processo mais isolado para tentar me socializar. Então, se eu tiro a substância, que está ali muitas vezes como um aporte para outras questões, se eu não cuido, se eu não olho esse paciente, né, para além do uso e também, né, na sua história de vida, na sua história psicopatológica, eu posso promover não só recaídas, mas a manutenção, né, de riscos e do uso contínuo. Isso, exatamente. E aí, dentro desse processo, Araceli, né, de entender a substância, de saber, né, as suas características, como é que o grupo pode auxiliar, um tratamento em grupo pode auxiliar esse paciente? O tratamento em grupo, na questão do coletivo, vai ser o caminho mais acessível para que o paciente consiga lidar com as suas questões. O grupo vai trazer uma linguagem linear, uma linguagem em que ele se sente pertencente, a troca mútua, mas, para além disso, fortalecer as suas estruturas emocionais na questão afetiva. Acho que isso é muito importante. Em grupo, ele sai daquele contexto de isolamento social e vai para o coletivo e se reconhece na fala do colega, entre os seus pares, né? Então, assim, o tratamento ele é pensado no modo coletivo, não só no grupo, mas também com a equipe que dialoga junto. Né? É muito importante a voz deste paciente, a voz desse sujeito. Primeiro, se reconhecer enquanto paciente, reconhecer que precisa de ajuda, porque geralmente o uso da substância, o processo de adoecimento, nasce de um uso social, de um uso que é recreativo. Então, até o paciente reconhecer, o sujeito reconhecer que está na condição de paciente, isso leva um tempo. Na questão de grupo, eles vão desenvolver habilidades estratégicas para lidar com o PPR, né? Trazer ali um plano de prevenção de recaída. Vão desenvolver, né, estratégias para identificar gatilhos, reconhecer ali questões que estão na cadeia do consciente, né, mas principalmente do inconsciente, que eles não conseguem identificar como um processo que está engatilhando e favorecendo o uso da substância, né? Eu acho que é isso. Traz alguma contribuição aí. E tem uma questão que eu acho fantástica do grupo e que eu gosto muito dessa perspectiva, é a questão do compromisso com o outro. Porque a gente sabe que quando eu me comprometo comigo mesmo, é mais fácil de eu me sabotar, de eu mesma me enganar. E aí, quando eu me comprometo com o outro, nesse ambiente grupal, tem uma facilidade maior de eu conseguir segurar ou um processo de abstinência ou um processo de redução de danos mais facilmente.
E de reconhecer, desculpa, Não. mas de reconhecer o seu momento de fragilidade também. Eu acho que o grupo traz muito isso, então eles acabam pedindo ajuda entre si. E reconhecer essa sua fragilidade é um ponto assim de despertar no processo do tratamento mesmo. Desde o reconhecimento de que estar doente até o processo de identificar os gatilhos, posteriormente se reconhecer na condição de vulnerabilidade, para só então conseguir desenvolver estratégias para lidar com as recaídas ou evitá-las. Isso. E outra coisa, a gente percebe que o adoecimento na dependência química, ele tem diversas fases, né? Então, tem a fase de quando eu estou percebendo que aquele abuso, aquele uso já está no nível adoecedor, tem a fase de quando eu aceito de fato o tratamento, tem a fase de quando eu entro de fato no tratamento. Então, esse movimento grupal dá a oportunidade de eu me reconhecer em diversas fases. Qual fase que eu estou? Qual fase que o meu colega está? Qual fase, né, que eu vou precisar agir de determinada forma, de outra forma? Então, esse momento grupal, ele também é importante nesse autoconhecimento, né? E é interessante porque a dependência, historicamente, ela pode estar muito articulada com processos de ritual de passagem na adolescência, em outras fases da vida, de sociabilidade, em alguns grupos da busca da espiritualidade, né? Então, existe algo que se busca inicialmente para o compartilhar, para o grupo, né? Para a sociedade. Mas a dependência, o uso contínuo, vai minando todas essas relações. Isso. Então, ao passar do tempo, o sujeito vai ficando cada vez mais só. Até no final está ele e a substância em um processo, né, de obsessão, de uso, onde nada mais entra ali naquelas relações. Então, o grupo também auxilia, além de tudo que vocês falaram, né, a fazer com que aquela pessoa refaça vínculos. Quantas vezes a gente recebe um paciente que até fica um pouco com o pé atrás de começar um trabalho em grupo, mas dali, a partir da fase de alguém que está há mais tempo e pode auxiliar, ela vai começando a ter amigos, a confiar novamente no grupo, e aí, aos poucos, a família chega, aos poucos o emprego volta. Então, o tratamento em grupo também auxilia aquela pessoa a conseguir voltar a funcionar e a compartilhar as relações em grupo. É um resgate, né? O grupo pode ser um importante resgate, né, da sociabilidade dele. E como é que as medicações, doutora Manuela, pode auxiliar o tratamento e a manutenção da abstinência? O tratamento, né, do uso de substância, mas também na manutenção da abstinência. Então, a gente não tem, assim, uma medicação específica para o transtorno por uso de cocaína, o crack, mas a gente tem medicações que podem ajudar a conter essa compulsão, a fissura, que é a necessidade de usar, né, aquela substância de forma urgente. Então, a gente tem alguns mecanismos que a gente pode utilizar, como, por exemplo, a gente pode fazer o uso de antidepressivos para sintomas depressivos, ansiosos. Podemos utilizar também os estabilizadores de humor na questão da compulsão, para ajudar esse paciente a se manter, né, no período de não utilizar. E também é bom para a abstinência, porque na abstinência os sintomas eles começam a aparecer quando a pessoa não faz uso da substância. Sim. Então, para conter esses sintomas, a gente também pode se utilizar de algumas medicações que são importantes. Então, por isso que o tratamento acaba sendo bastante importante para o paciente. E lembrando que o tratamento não é só a medicação, né? A medicação é apenas uma parte do tratamento. Mas tudo isso que vocês já falaram sobre a questão do grupo, a questão da terapia, tudo isso acaba sendo importante para o paciente se manter sem usar a substância realmente, né? Então, a medicação ela vai funcionar como um suporte. E é importante fazer o uso correto das medicações também, para que possa ter um controle maior dos sintomas, né? E aí, pensando no papel do médico, eu acredito que quando a gente fala, né, dos transtornos psiquiátricos, a gente fala de uma necessidade de cuidado multidisciplinar. Sim. Mas me parece que para esse recorte, né, específico, principalmente usuários de substâncias que têm riscos maiores à saúde, é a medicação psiquiátrica que auxilia, mas é também necessário um cuidado médico clínico, né? O médico, ele precisa estar em um processo multidisciplinar, não só da área psi, né? Mas, por vezes, para ter uma boa resposta, aquela pessoa precisa também do cuidado clínico, né? Exatamente, até porque com o uso crônico é aquilo que eu disse, vão ter várias alterações físicas, né? Então, o paciente ele precisa ficar realmente acompanhando, fazendo esse acompanhamento da parte clínica também, para poder avaliar coração, pulmão, tudo isso que pode interferir também no tratamento, né? Que não adianta tratar só uma parte e não tratar a outra, que seria a física, né? Então, é bastante importante. E o processo de abstinência, ele vai trazer alguns sintomas também. Sim. Né? Vai trazer sudorese, vai trazer tremores, vão trazer outros sintomas. Agitação psíquica. Agitação psíquica, irritabilidade pode acontecer. O desejo de usar substância, sonhos com aquela substância podem acontecer. E aí as comorbidades, né, se ampliam nesse sentido, porque aí vai ter um comprometimento mais clínico, físico maior.
né? Também vai estar aí muito forte com problemas, pode ter uma cardiopatia, pode desenvolver Sim. alguma questão do respiratória, e as comorbidades psicológicas mesmo, né? De hiperatividade, de inabilidade emocional, Dores corporais. Dores, de cada vez mais dificuldade em controlar, né? Em conter o corpo mesmo, assim, os estímulos corporais. Eu percebo que muitos desses pacientes, eles costumam dizer como dificuldade de manter a abstinência, inclusive irritação gastrointestinal, que a gente nem acha que vai acontecer, né? Mas muitas vezes um processo de fissura vem junto com um processo, né, de irritação gastrointestinal. Então, ter um olhar multidisciplinar com a área da psicologia, né, com as atividades integrativas, com a área da psiquiatria, mas o corpo parece que ele vai sofrer, né? Ele é um palco, o corpo é um palco onde o sofrimento está ali atuando, e quando a gente começa a tratar isso, a gente também precisa tratar o corpo como um todo. Ter essa visão holística, né? Considerando também que não vai ser só na parte da agitação psicomotora, Sim. porque também vai ter episódios de procrastinação, né, de lentidão, de paralisia, de alteração do sono. Então, assim, a gente pode achar que por ser uma substância estimuladora ali do sistema nervoso central, vai estar sempre ativando o sujeito, e nem sempre vai ter também essa paralisação, esse déficit cognitivo também, que acho que é uma das questões bem presentes, principalmente nos pacientes que têm uso por longa data, assim, o uso que já fica o uso cronificado, né? Acho que isso também Bem presente e pouco falado. Né? Exato. Bem presente e pouco falado, mas bem presente, como você falou. E aí, quando a gente lida com esse paciente, a gente lida com tudo isso que foi falado. Quem está junto? Principalmente a família. Qual é a relação entre cuidado familiar e cuidado no tratamento do dependente químico, Rafaela? Qual é o papel da família nesse contexto? O papel da família é importantíssimo, porque a família, a gente percebe, né, dentro de uma perspectiva sistêmica, né, do adoecimento, a família adoece junto. Né? E aí o papel, além de tratar junto essa família, também de apoio, de acolhimento, né, a esse paciente, a essa pessoa, porque a gente ainda cai muito na perspectiva moral. E a gente precisa entrar na perspectiva de um adoecimento mental de fato. E aí a família, nesse tratamento do adoecimento mental, é muito importante. Né? Não só no aspecto de ficar atenta a essa medicação, de ficar atenta aos horários, mas também no suporte, de fato. Né? De estar ao lado, de entender que o processo de abstinência vai vir, mas ele vai passar. E de trazer uma questão também de limites, né? E é muito importante o papel da família nesse sentido. A família pode ser algo que auxilia a recaídas, Araceli? Sim. Infelizmente, a família pode ser um gatilho para que o sujeito vá ali, tenha recaídas e faça o uso mais intenso. É uma pena, mas é verdade. Como o Rafa falou, a família está adoecida, a família precisa ser cuidada também. A família é o suporte e é também o ponto de adoecimento do sujeito. Então, se encontrar ali nesse equilíbrio, acho que é o mais desafiador. Sem uma rede, o paciente não evolui, não consegue sair daquele quadro. E aí a gente entende que a família muitas vezes se encontra saturada, né? A família se encontra... A família é bem ambivalente no sentido também de que a família é o que dá mais esperança para o sujeito. A família não deixa a esperança morrer nunca, mas também a família está como saturada, então ela fica também muitas vezes desacreditada, né? E aí, assim, como o desafio da família, se a gente puder falar assim, como a família pode estimular o paciente sem ser uma pressão? Como a família consegue colocar os limites sem que esses limites sejam gatilhos? Como a família se movimentar e pensar junto, né? Quando eu falo pensar junto, é a equipe técnica, o próprio paciente, que é a voz mais importante, e a família, né? Todo mundo chegar junto e se apropriar mesmo para ir desvendando esse mapa, assim. Existe um processo de culpa muito grande no adoecimento da saúde mental e da dependência química, claro, e uma necessidade de identificar o responsável, né? Então, muitas vezes o usuário de substância ele passa um bom tempo em negação no período do tratamento, em negação, procurando encontrar respostas e buscando a resposta na perspectiva de um culpado. E aí é um processo
bastante sofrido para todos os envolvidos, né? Até poder alcançar essa expansão mesmo, assim, o cuidado do uso de substância, ele tem que ultrapassar barreiras, expandir e ter uma frequência de pensamento diferenciada. Então, até encontrar esse caminho, né? Quais são os caminhos que vai conduzir ali a esse novo mapa da vida, é bem sofrido e a família é um ponto fundamental. E aí é interessante porque vocês falando da necessidade da rede de apoio e o quanto que a família é importante, né? A Araceli coloca, não tem como a gente tratar dessa pessoa sozinha, ela vai precisar de uma rede de apoio. Mas me parece, me veio à mente, o quão diferente é tratar um dependente homem, que geralmente tem a sua mãe, a esposa, né? As mulheres estão ali no lugar de cuidado, para uma dependente, para uma mulher que se espera que sempre esteja num lugar de cuidado e que agora precisa cuidado, né? A gente já trabalhou em lugares onde apenas mulheres eram, eu e Rafaela, a gente já trabalhou em lugares onde apenas as mulheres eram cuidadas. E a gente percebe que há essa diferença. A necessidade de suporte, tudo isso que a gente falou em relação à família, precisa ter um outro olhar, né, quando a gente pensa na mulher. A gente nunca pensa que uma mãe, né, que uma mulher que cuida ali, né, de toda a sua história de vida, pode ser uma dependente. É um estigma a mais que a dependência traz. Então, há diferenças no uso feminino e masculino, tanto nas questões bioquímicas, né, biológicas no corpo, mas há também um grande recorte social. Quando o homem adoece, essa mulher cuida da casa e dos filhos. Né? Quando a mulher adoece, geralmente ela perde o suporte familiar, perde o marido, né, e fica com os filhos ali, né, com grande dificuldade de encontrar quem cuide, e isso acaba sendo uma grande dificuldade para a manutenção do tratamento. Às vezes não é que a mulher não quer ou demora a chegar, é que ela não tem suporte ao redor dela. Isso é muito evidente. Quando se faz o recorte de gênero, a gente vê ali a condição vulnerável da mulher e amplia também para outras formas de sofrimento. Se a gente pega o recorte do crack, se a gente pega um público mais vulnerável mesmo, uma população de rua, uma população que é violentada sexualmente, uma população que, além de ser estigmatizada, sofre ainda uma violência física mesmo, né? E não tem o suporte da família, não vai ter o suporte de uma outra mulher ali para lhe apoiar. Assim, é muito mais desafiador. E a gente falou um pouco, né, sobre a questão da família, sobre esse recorte familiar e de gênero. E a gente falou também o quanto que a família, na sua pressão ou na sua facilitação, pode ser um vetor de recaída. Quando a recaída acontece, o que é que a gente faz, Rafaela? Eu gosto sempre de pensar na perspectiva que, como Thalita tinha falado, a substância, muitas vezes, ela toma um lugar total na vida desse paciente. Então, é uma relação que termina sendo única. E aí, nesse processo do tratamento, vai haver o processo de luto. Né? A gente precisa entender essa perspectiva de luto enquanto a substância. Aquilo que ocupava um lugar central na vida dessa pessoa, vai deixar de existir. Sim. Né? E aí a gente precisa primeiro entender essa perspectiva de luto, né? De luto de uma pessoa que tinha encontrado a sua vida de tal forma e essa vida ela não vai mais existir. Então, os lugares que essa pessoa frequentava, as pessoas que essa pessoa estava junto, né? Então, tudo isso vai entrar em um processo de luto. Então, entendendo também a perspectiva do luto, a gente precisa pensar esses aspectos da recaída. Né? Então, eu preciso mudar hábitos, eu preciso mudar comportamentos também, porque a gente sabe que também o abuso de substâncias está muito atrelado ao comportamental. Né? E aí, eu preciso encontrar ferramentas. Por isso que a questão do autoconhecimento também é muito importante no abuso de substâncias, porque eu vou precisar encontrar ferramentas que dialoguem com quem eu sou. Né? E essas ferramentas vão trazer um maior suporte para eu me manter abstinente dessa substância e conseguir um tratamento mais adequado. Então, o processo de recaída ele envolve o luto e ele envolve o aporte de ferramentas necessárias para esse tratamento. E é interessante porque isso tudo tira aquela frase do recaiu porque quer. Né? Tem todo um processo, né, que está por trás de uma recaída que não é simplesmente o uso, né, o voltar a usar.
lidar com lutos é muito difícil, lidar com perdas. E, por vezes, para o paciente se manter abstêmio, tomando a medicação, fazendo o que precisa fazer, voltando a produzir de uma forma saudável, ele vai ter que dizer não a toda uma rede de amizade, às vezes de família, de relacionamentos, que ele teve a vida inteira. Então, é interessante porque não usar pede a ele vários sacrifícios. Isso. Que, por vezes, são difíceis de ser manejados. E aí, dentro desse contexto, como é que o NAP pode ajudar esse paciente? Então, o NAP pode ajudar o paciente fazendo esse acompanhamento multidisciplinar, como a gente já tinha falado. A questão dos grupos que a gente sempre discute, que é importante para o paciente ter a visão de outra pessoa que também está passando pela mesma situação dele. Então, isso acaba sendo muito importante também. Tem outras atividades também que podem ajudar o paciente, o acompanhamento médico, que muitas vezes é feito de forma mensal para aquele paciente. Então, o suporte maior pode ser dado conversando com a família também, que muitas vezes o térreo daquele paciente puxa a família para poder conversar sobre aquele caso. Sim. Então, por isso que acaba sendo importante esse tratamento de forma multidisciplinar que o NAP fornece, né, também. Eu gosto muito da perspectiva das oficinas. Eu acho que as oficinas contribuem bastante. É uma linguagem não linear que vai tratar pontos de vulnerabilidade e de sensibilidade do paciente. O grupo terapêutico, mas nas oficinas, assim, no projeto terapêutico individual dos pacientes, algumas oficinas elas são indicadas e apropriadas em períodos diferentes do tratamento. Então, as corporais, eu gosto bastante, eu sou suspeita para falar da biodança, mas a biodança é uma prática integrativa que vai incorporar o que vai trazer ali, né, que vai atuar nos pontos de potencializar as partes saudáveis do sujeito, vai trazer prazer, leveza, bem-estar, então são essas coisas também que eles são mais acostumados, né, são pacientes que têm dificuldades de lidar com tensão, com pressão, com algo linear, né, rígido, assim. Então, as oficinas terapêuticas vão chegar e vão atingir ali de forma mais criativa, com leveza, a partir de curtas, a partir de pinturas, de arte-terapia, a partir da musicalização. Então, acredito que essa junção aí ao tratamento, que prioritariamente tem que ser coletivo, né? O individual não obtém efeitos satisfatórios, que isso é importante frisar. A psicoterapia individual faz parte também do tratamento, né? Embora o NAP ofereça só em grupo, mas aí é um espaço para o paciente chegar ali e tratar determinados pontos, porque o tratamento da saúde mental na perspectiva de uso de substância é coletivo, né? É na coletividade. Eu acho que é isso, assim, as oficinas, elas são um suporte necessário e que traz leveza ao tratamento, que por si só já é muito denso, já é muito sofrido. E quando você falou, Thalita, da questão do NAP, eu acho que o NAP também traz um ponto importante, que são as reuniões com os familiares. Então, as reuniões acabam também ampliando esse cuidado, sabe? O paciente ele é chamado em diversos momentos, né? Quando a TR precisa de algum suporte específico com o paciente, mas não só. Os familiares, pelo menos, eles têm um espaço deles de se reunirem, de fazerem uma vivência corporal, de cuidar da sua saúde mental. Então, assim, eu acho que o NAP traz esse diferencial também. O adoecimento por uso de substâncias, ele causa um afunilamento, né? De toda uma perspectiva de vida do paciente. E o NAP, ele vem nessa perspectiva de expansão. A partir do momento que o paciente ele afunila toda a sua perspectiva de vida, todas as suas redes, o NAP ele vem com todos esses suportes, ele vem para trazer de volta essa expansão de vida, né? E trazer de volta a criatividade de uma forma geral de ser na vida. E é interessante porque quando a gente fala das oficinas e que elas são importantes em diferentes momentos do tratamento, a gente falou, por exemplo, da procrastinação, do afunilar que vai tirando o paciente das suas atividades necessárias, laborais, de família. E, por exemplo, uma oficina de projeto de vida, né, é uma oficina excelente para esse grupo, porque de uma forma coletiva, né, de uma forma coletiva, ele vai pensar o que fazer nos próximos passos. Agora eu estou aqui no tratamento, alguns inclusive necessitam ser afastados um pouco das atividades laborais, mas como é que eu retomo o meu dia a dia, o meu cotidiano e, acima de tudo, como é que eu retomo as minhas metas? Às vezes, o processo obsessivo é tão grande que eu deixo de ter metas. Então, sou eu e a substância há tanto tempo que por que eu vou me organizar na medicação?
por que eu vou me organizar no tratamento se eu não sei o que eu quero fazer da minha vida? Então, a oficina de projeto de vida. A doutora Manuela falou, né, e Rafaela também, que um dos aspectos da fissura e da abstinência podem ser os pesadelos, né, os sonhos. Então, a gente tem a oficina dos sonhos, onde a gente vai analisar sonhos. Não sonho metas, né, da oficina do projeto de vida, mas a gente vai poder pegar esse sonho, que está ali muito voltado às questões da abstinência, e, de uma forma coletiva, entendê-lo e poder dar uma resposta para esse paciente sobre aquele momento de vida dele. Fora as atividades corporais, que vão ajudar nesse processo de saída de si, né, para ir para um coletivo. Então, a gente tem todo um processo de olhar esse paciente de uma forma multi, né, de diferentes olhares e, com isso, auxiliando e dando a ele lugares de saída, de uma forma, encontrar essa forma criativa que a Rafaela falou, a partir de diferentes portas que ele pode encontrar. O NAP, ele atua desde 1993 e a gente hoje tem 2 grupos específicos, né, dentro dos nossos cuidados. O grupo que fica no bem-estar e o grupo do ateliê terapêutico. No bem-estar, a gente trata as dependências, com Rafa, com seus grupos, né, e a ansiedade, processo depressivo, a bipolaridade, as questões de trabalho que chegam, né, muito forte nesses últimos tempos e que, de alguma forma, também podem ter a sua relação, né, com o processo de dependência. E no ateliê terapêutico, a gente vai atender esquizofrenia, autismo adulto e outros transtornos mais graves. Mas a gente está, de uma forma ampla, cuidando de um grupo e de outro. Vocês querem deixar um recado? Querem finalizar esse podcast com alguma mensagem para a nossa audiência? Começando por Araceli. Eu acho que eu sou privilegiada, né? Eu gosto muito de poder ter essa experiência de aprendizado assim, com a saúde mental. E trabalhar com pacientes de dependência química são muito desafiadores, então agradeço a oportunidade da gente trazer essa partilha, né? E acho que é isso mesmo. Agradeço pelo espaço, pela oportunidade, pela troca e viver com os pacientes de dependência química no dia a dia, né? Conviver com eles é um aprendizado, eu acho que mútuo, né? A gente também aprende muito na perspectiva dos familiares também, né? Tem a linguagem provocativa das atividades, das oficinas, mas também tem a conquista de ver a evolução dos pacientes. Então, como eles chegam, como eles conseguem ficar, né, seguir. Posso fazer uma consideração? Claro. Eu acho que também, na perspectiva do tratamento, assim, né, o que o NAP oferece, aonde o paciente pode chegar, além dessas provocações das oficinas, dos grupos, eu acho que há a funcionalidade do paciente sendo validada a todo momento. Ele faz um tratamento onde ele tem autonomia, onde ele está inserido na sociedade, ele faz um tratamento onde ele, muitas vezes, retoma a sua vida profissional, né? Então, assim, é um tratamento em convívio social, né? Então, isso aqui é muito bacana também. Obrigada. Obrigada, Araceli. Rafaela. Eu também gostaria de agradecer. Eu agradeço muito, porque, como a Araceli trouxe, a gente cresce muito, né? Aprendendo, convivendo, e também de trazer esse podcast enquanto uma perspectiva de alerta, de ajuda, de apoio, e de que o paciente ele não precisa se sentir sozinho, né? Ele pode contar, sim, porque na perspectiva do abuso, há muita resistência em procurar ajuda. E aí, quando o paciente ele já vem procurar ajuda, ele já destruiu muito da parte da vida dele. E aí ele não precisa procurar ajuda quando chegar nesse momento, né? Ele pode pedir ajuda Ele antes. pode pedir né? ajuda antes. E estamos aqui para ajudá-lo. Doutora Manuela. Então, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de estar aqui no podcast e também por trabalhar com esses pacientes, porque, como vocês falaram, realmente são pacientes que nos proporcionam crescer também, profissionalmente, não só profissionalmente, mas por questões da vida também. A gente consegue aprender muito com eles. E são pessoas que, o mais importante é não desistir. São pessoas que muitas vezes não desistem. Então, mesmo que a pessoa tenha recaído, tudo, encontra o apoio, tanto no grupo quanto na oficina, acaba encontrando esse apoio. E também pode encontrar apoio com os profissionais de uma forma geral. E sempre tentam se manter naquele caminho. Por mais que tenham recaído, chega um momento assim que muitas vezes eles conseguem sim fazer o abandono da substância. Então, isso é muito bom para a gente que é profissional, ver isso também. Então, eu queria deixar essa mensagem também para os pacientes, que é para não desistir, né? Mesmo que tenha recaída, tudo, é importante continuar fazendo o tratamento. Isso. E também, eu queria deixar também um ponto principal para se pensar, que a recaída ela não volta para o ponto zero. Não é como voltar ao ponto zero. Né? O que foi construído, Exatamente. se continua construído. Isso. Exatamente. Se você hoje
passa por um sofrimento, né, dentro das dependências, seja essa que a gente trabalhou agora, sejam outras, a gente está pronto para cuidar de você. Você pode nos achar no nosso telefone 81-3423-7062 ou nas redes sociais, Instagram e o YouTube, todas elas somos @NapRecife. Então, muito obrigada, né, a todas vocês. Finalizamos por aqui mais um podcast.